graça e a paz do Senhor para vocês que estão aí nos assistindo, amém? Eu gostaria de dizer algumas palavras aqui, para nós puxarmos na memória aquilo que já tem sido ministrado nas nossas vidas, nos cultos de quinta-feira, no domingo passado. Como nós temos vivido, se nós temos vivido de maneira ordinária, como o pastor tem dito, disciplinada, se nós temos sido aquela pessoa que se coloca diante da presença de Deus e o busca com todo o teu coração, alma, com todo o teu entendimento, como tem sido o nosso posicionamento, como nós temos vivido, porque às vezes nós nos colocamos diante do Senhor e clamamos a Ele, pedimos por mudanças. Senhor, nos muda, Senhor, muda essa situação, essa pessoa, essa vida. E as ferramentas para a mudança já nos foram entregues. Todas as ferramentas para que essa mudança ocorra nos foram entregues. A própria palavra oração, nós precisamos orar, colocar diante de Deus e agir. Esse agir, o nosso devocional, nós vivemos dessa maneira ordinária, essa maneira disciplinada, essa maneira que busca ao Senhor continuamente e se apropria das ferramentas que Ele nos entrega. Nós começamos a ver a alteração na nossa vida, nas nossas vivências. Às vezes nós achamos que servimos um Deus mágico. Nós vivemos no mundo da Disney, né? Que Deus vai pegar sua varinha mágica e vai alterar toda a nossa situação, vai alterar a nossa maneira de enxergar as coisas, que nós vamos ser curados de um dia para a noite. Não. É um exercício diário, é colocar diante do Senhor as nossas falências, é colocar diante do Senhor de maneira sincera. Não é só chegar no seu quarto ou minutos antes de sair de casa, Senhor, abençoa o meu dia, Senhor, isso, aquilo, outro. Você tem que se apresentado diante do Senhor de maneira sincera, de todo o teu coração, apresentado aquilo que está dentro de você, diante do Senhor, todos os dias, dessa forma ordinária, que é contínua, que é disciplinada, que é todos os dias ali. Se nós não vivemos assim, se nós não agimos dessa forma, nós não vamos experimentar o extraordinário de Deus. Quer ver a mudança, quer ver a cura, quer ver a expressão do Senhor em tudo que nós fazemos. É isso que nós precisamos nos conscientizar. Tudo depende de nós. Aquilo que o Senhor tinha que fazer, Ele já fez. Todas as ferramentas nos foram entregues. E nós, às vezes, esperamos muito e fazemos pouco. Hoje é um dia onde nós celebramos, nós relembramos o sacrifício de Jesus, onde nós renovamos nosso voto, nossa aliança. Que nesse dia possamos confessar diante do Senhor a nossa deficiência, a nossa falha em sentar e esperar. Mas que a partir de hoje possamos ter uma atitude diferente, de nos colocar de maneira sincera diante do Senhor, de expressar aquilo que está no nosso coração, porque Ele já sabe. E de a partir de então começar a mover, e de a partir de então começar a mudar. Nós precisamos ter atitude, nós precisamos agir, nós precisamos ter ação. Nós estamos cansados, como igreja, a gente está cansado de ouvir isso. Mas até quando nós vamos ficar só no campo do ouvir? A palavra é bem clara, sejam ouvintes, mas não só ouvintes, sejam também praticantes. E é isso que às vezes nos falta, a prática, a vivência, que possamos nos conscientizar, pedir perdão e nos arrepender de levar uma vida dessa forma, jogando às vezes nas costas de Deus a responsabilidade que é nossa, e tomar a nossa atitude, tomar uma posição hoje. Senhor, nós nos rendemos diante de Ti. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa manhã, conscientes, Pai, da nossa posição de maneira sincera, Senhor, diante de Ti, não expressando palavras vãs, vazias, só de boca, como diz a Tua palavra, que o Senhor dizia, né, naquele tempo, os seus lábios, a sua boca me louva e diz palavras bonitas para mim,
mas o teu coração está longe de mim, porque nós nos esquecemos, porque nós não nos voltamos de coração para o Senhor. Como diz a tua palavra, que o Senhor busca os adoradores que o adoram em espírito e em verdade, porque são aqueles que expressam o real sentimento, aqueles que expressam o verdadeiro, aqueles que se colocam diante do Senhor, aqueles que se derramam de inteiro coração. E que a partir disso entendem a sua responsabilidade de começar a viver uma vida ordinária, uma vida disciplinada, uma vida de busca, uma vida de intensidade diante do Senhor. E tomar posse das ferramentas que nos foram entregues. E a partir de então, experimentar o extraordinário que o Senhor tem para nós. Nós precisamos nos posicionar diante de Ti. Essa é a nossa condição como igreja, precisamos tomar uma posição. Nós estamos vivendo um tempo onde tudo parou. Nós precisamos olhar para dentro de nós. E é isso que nós queremos, Senhor, olhar para dentro de nós, enxergar as nossas falhas, enxergar os nossos defeitos, enxergar, Senhor, meu Deus, as nossas deficiências nas situações e começar a agir em prol daquilo, em mudanças. Precisamos ser nova criatura. Entender que o que foi, o que as coisas velhas passaram. Entender isso e começar a agir como pessoas que são nova criatura. É isso que nós queremos colocar diante do Senhor, Pai. O nosso coração expressando, Senhor, o que está em nós. E começar a mudar, e começar a gerar vida. Gera vida, Senhor, em nós. Gera vida. Aleluia. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A Ti, Senhor, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, por Ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço ao
nome dele. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. E o nome dele é Jesus, o Rei dos Reis, o Autor da vida. Eis-me aqui, o Senhor da história, o Todo-Poderoso, Jesus. Diga a ele, eis-me aqui. Diga a ele, Jesus. Diga, eis-me aqui, Senhor. Estou aqui, Pai, para te adorar. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Aleluia. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui para contribuir para o teu reino que é eterno. Adore a Ele na sua casa. Expresse seu coração, sua gratidão, seu louvor. Nós te adoramos, Pai. Nós nos rendemos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.
igreja te adora. Cante aí no seu lugar. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Vamos todos juntos, digam. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Todos juntos digam. Todos juntos digam. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós somos tua igreja. Nós te adoramos, Senhor. A tua igreja que se reúne mesmo distante, porque a tua igreja não para, ela continua a te adorar. Porque tu és Deus e tu és Pai, e nós o adoramos continuamente, todos os dias das nossas vidas. Aleluia. Teu amor nos atrai, o teu amor nos resgata. Por mim, foi por amor que vieste ao mundo sofrer. Não foram escravos que prenderam Jesus naquela cruz. Foi seu
quero seguir. Te amar mais e mais. O mundo não será capaz de afastar os meus olhos de ti, oh Pai. Foi por amor que o Verbo em carne se favor, sua morte mudou meu viver. Não foram escravos que prenderam Jesus naquela cruz. Foi o teu amor. Foi seu amor por mim que me deu o direito de ser o seu filho. Pai, te quero ao meu lado, ó Pai. Eu deixei pra trás, com a palavra eu quero seguir, oh Pai, preciso te amar mais e mais. O mundo não será capaz de afastar os meus olhos de ti. Será capaz de afastar os meus olhos de ti. Rendei graças, pois seu nome é santo. Nome sobre todo nome é santo. Rendei graças, pois seu nome é santo. Pra trás, com a palavra eu quero seguir. Diga isso aí. Pai, preciso te amar mais e mais. O mundo não será capaz de afastar os meus olhos de ti, oh Pai. Aleluia, louvado seja o Senhor, o nosso Deus. Graça e paz a todos vocês, amados. É com enorme prazer e alegria eu me apresento diante de Deus, me apresento diante da igreja, nessa hora para ser canal de bênção na sua vida. Amados, um dia especial como o dia de hoje, eu espero que o Senhor possa encontrar cada um de vocês com um coração inteiramente pronto para estabelecer, para renovar com Ele a aliança que foi feita na cruz do Calvário, uma aliança que não é uma aliança qualquer, mas sim uma aliança de sangue. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nessa manhã tenhamos a nossa aliança com Deus renovada, e possamos estabelecer uma comunhão plena e absoluta com o Deus Criador, o Deus da Bíblia.
Por isso eu quero convidar você nessa hora a estar orando comigo, entregando ao Senhor inteiramente o controle de tudo aquilo que nós estaremos fazendo, preparando aqui nessa manhã. Nós fazemos o culto, amados, talvez você entenda o que eu quero dizer. Esse culto que nós fazemos é para o Senhor. Você está aí nos assistindo, você está aí conectado conosco aqui, mas tudo isso que aqui está, o louvor, toda a ministração, é para Deus. E com essa motivação, com certeza, a motivação correta, onde tudo é preparado para o Senhor, nós somos alcançados, nós somos privilegiados e também somos renovados em nosso espírito, em nosso ser. Por isso eu quero convidar você nessa hora a estar orando, para que o Senhor venha definitivamente assumir o controle de todas as coisas aqui, de todas as coisas aí aonde você está. Você que está aí reunido, mais de uma pessoa, você vai dizer para essa pessoa: olha, esteja focado no Senhor. Convide ao Senhor para estar falando ao seu coração. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Uma das coisas que eu tenho observado e que é lamentável isso, embora as redes sociais, os cultos online sendo transmitidos aí pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, você não precisa se deslocar da sua casa a um templo. Para nós aqui pregadores, principalmente para mim que não era acostumado com isso, estar pregando praticamente para a igreja vazia, aqui apenas as pessoas que nos acompanham para ajudar a dar um pouco de qualidade aí para vocês, mas a igreja praticamente vazia. Para nós aqui é difícil, principalmente para mim que não era familiarizado com tudo isso, mas aos poucos a gente vai se acostumando. O que nós não podemos, o que muito me entristece, que esse novo formato de ministração da palavra de Deus, as pessoas, pelo fato de estarem em casa, pelo fato de talvez estar aí reunida com pessoas que não são do convívio de dentro da igreja, talvez essas pessoas fiquem um pouco inibidas e impedidas de adorar ao Senhor como normalmente elas adorariam aqui no templo, de se entregar totalmente ao Senhor como normalmente elas aqui se entregariam, independente de quem está ao lado delas. Então não perca a oportunidade de você adorar ao Senhor, de dar ao Senhor a adoração devida a Ele. Deus é merecedor de toda a nossa busca, de toda a nossa adoração. Ele é Senhor, Ele nos elegeu, Ele nos escolheu primeiro. Por isso, amados, não perca a oportunidade de adorar ao Senhor. Por isso eu quero convidar você aí aonde você está, que você feche os seus olhos aí, curva a sua fronte, fale com o Senhor agora. Eu vou estar fazendo aqui a oração, mas você daí esteja concordando comigo aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós rendemos graças a Ti, Senhor. O Senhor é um Deus merecedor de toda a nossa adoração, ó Pai. Nós reconhecemos a Sua soberania, o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Reconhecemos o quanto, ó Deus, somos realmente agraciados por Ti. Porque, ó Deus, o Senhor nos separou, nos elegeu como sendo um povo eleito, um povo realmente escolhido por Ti para fazer a diferença, para, ó Deus, fazer com que o Seu reino seja propagado aqui nessa terra. Enquanto aqui estivermos, Senhor, ó Deus, que o Senhor venha de encontro a cada um de nós e encontre em nós um coração disposto a Te adorar, um coração inteiramente rendido a Ti, que se submete às Suas ordenanças, que se submete, ó Pai querido, ao que está descrito na Tua palavra. Ó Deus, traz clareza com relação à Tua palavra, traz clareza, traz entendimento espiritual. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero profetizar nesta manhã libertação sobre o Seu povo, eu quero prosperizar
profetizar cura sobre o seu povo. Cada um desses que estão nos assistindo, Senhor, que sejam alcançados pelo poder da tua unção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que a tua glória venha tomar, não só esse ambiente aqui onde nós estamos, mas que a tua glória venha ser expandida, ó Deus, e alcance cada lar, adentre cada lar, ó Deus, adentre cada vida que aí está reunida em teu nome. A tua palavra diz, ó Deus, onde estiverem 2 ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor se faz presente. Então eu creio que o Senhor está, além de estar aqui conosco, está também aí juntamente com cada uma dessas pessoas. Estamos reunidos em teu nome, Senhor. Então faz-se cumprir, ó Deus Pai querido, o que declara a tua palavra, em nome de Jesus. Que o teu Espírito possa me tomar, ó Deus, por completo nessa manhã. Pai, eu não sei, na verdade, ó Deus, a necessidade de cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo, mas o Senhor é um Deus que sabe de todas as coisas, o Deus onisciente. Nada está obscuro diante dos teus olhos. Portanto, ó Deus, esquadrinha o nosso entendimento, esquadrinha o nosso ser, espírito, alma e corpo. Ó Deus, se encontrar algo ainda, ó Deus, algo mal em nós, nós te damos a liberdade, nós nos rendemos a Ti, para que o Senhor remova das nossas vidas, Senhor, ó Deus, tudo aquilo que se opõe à Tua presença santa, em nome de Jesus. E dessa forma, Senhor, venhamos ser entregues por completo ao Teu agir, em nome de Jesus. Toda barreira, Senhor Deus, imposta pelos inimigos da nossa alma, venha ser lançada por terra agora. Toda incredulidade, toda cegueira espiritual, toda casta maligna, ó Deus, todo espírito de maldade, Senhor, todo mal que se levanta do inferno, nessa hora, em nome de Jesus, eu dou uma voz de comando. Cesse agora a sua ação, em nome de Jesus, sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Que tenhamos, ó Deus, clareza no entendimento das tuas verdades nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Reconhecemos que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e é nele que nós nos apoiamos, ó Deus, para estarmos aqui diante de Ti. É através da pessoa de Jesus Cristo, ó Deus, que alcançamos o livre acesso ao Santo dos Santos, ao lugar santo, Pai. E ali, ó Deus, possamos ter um encontro real, verdadeiro, genuíno contigo. E todos nós, ó Deus, que nos encontramos contigo, ó Senhor, depois desse encontro não somos mais as mesmas pessoas, porque o Seu poder é tamanho, a Tua unção é tamanha, capaz de nos transformar, capaz, ó Deus, de impactar-nos, ó Deus. Por isso, faz em nós o Teu querer, faz em nós a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados. Dêem glória a Deus aí onde você está. Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3, por favor. Abra comigo, desenvolvendo a visão de Deus em nós. É sobre isso que eu quero falar, nesse nosso culto de Santa Ceia. Esse é o segundo domingo do mês. Todo o segundo domingo do mês nós temos esse compromisso de estarmos celebrando. É uma conquista nós podermos estar aqui reunidos nesse lugar, reunidos aí na sua casa, utilizando todos esses equipamentos para propagar a palavra de Deus. Isso tudo é uma conquista. Essa conquista não foi na nossa força, não foi no nosso braço, de jeito nenhum. Foi o Senhor Jesus Cristo que conquistou esse direito para cada um de nós, para que nós possamos estar aqui hoje, celebrando a morte e a ressurreição dele. Amém, amados? Uma das coisas que os nossos inimigos, olha, em se tratando de inimigos, eles atuam espiritualmente, no reino espiritual, e tentam nos cegar, tentam fazer com que não venhamos enxergar a vitória que já é nossa, a vitória que já foi concedida por Cristo na cruz do Calvário. Então, é tempo de celebrar, é tempo de começarmos, ó Deus, tomarmos posse dessa vitória que foi alcançada por Cristo Jesus. Amém? E lá atrás, no livro de Gênesis,
lá na origem de todas as coisas, a partir do capítulo 3, no verso 7, diz assim: então foram abertos os olhos de ambos, e reconheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Quem foram esses? Adão e Eva. Então diz a Bíblia que Adão e Eva, após comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos deles se destamparam. Eles passaram a enxergar aquilo que até então eles não enxergavam. Como assim, pastor? Eles eram cegos? Não. Tem determinadas coisas que eles não tinham que estar vendo, não tinha que fazer parte deles. Então havia uma ordem de Deus ali. Deus fez todo o jardim do Éden e colocou ali para governar esse jardim, governar toda a terra, o casal que nós conhecemos, tão famoso, Adão e Eva. Então havia uma ordem para eles: olha, aqui vocês têm em torno de 7.500 frutas, árvores frutíferas, mas tem aquela ali bem no centro do jardim, aquela ali você não coma do fruto, falou para eles. Mas por incredulidade, porque é através da incredulidade que entra a desobediência, eles pecaram. E a consequência do pecado, nós vamos estar falando um pouco a respeito disso agora. Eles perderam a posição deles, que até então era uma posição em Deus. Eles estavam antes do pecado em Deus. Eles eram santos assim como Deus é santo. Não havia maldade, eles não enxergavam maldade, eles não enxergavam a sexualidade, sensualidade nenhuma. Eles eram santos assim como o Criador é santo, porque até então eles possuíam a imagem e semelhança do Criador. E a consequência do pecado é exatamente essa: eles perderam a imagem e semelhança, os olhos deles foram abertos para enxergar a imoralidade, a sensualidade, passaram a ver coisas que não era para ser vista. Com isso o pecado adentrou a terra, eles perderam o governo. Gênesis 3:8 diz: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então nós aprendemos que na palavra de Deus, que até então, o Senhor, toda a tarde, na viração do dia, Deus vinha e ali estabelecia uma comunhão com Adão e Eva. Eles se relacionavam, conversavam. Eu imagino que existia ali uma comunhão plena entre Deus, o Criador, e aquilo que era Adão e Eva, a criatura dele até então, aquilo que foi obra das suas mãos. Deus, ele já tinha feito tudo. Ele criou os céus, a terra, as árvores, todos os animais, todos os répteis, tudo que você pode imaginar ele já havia criado. Mas nenhum desses animais, nenhum desses seres que ele havia criado tinha a sua imagem e semelhança. Então, eu imagino que Deus não desejava ter um relacionamento, um bate-papo com uma vaca, com a árvore. Então o que Deus fez? Ele criou um ser à sua imagem e semelhança, que foi o homem. Então todo dia à tarde Deus vinha bater um papo, tomar um chazinho com Adão e Eva. E em determinado dia ele veio naquela tarde, como de costume, e não encontrou Adão. Aonde Adão deveria estar, aonde Adão sempre esteve, como de costume. E eu imagino, amados, olha só, diz aqui a palavra que Adão e Eva, eles se esconderam da presença de Deus.
quando perceberam, quando ouviram os passos de Deus chegando para o bate-papo. Mas aí eu paro e penso, o nosso Deus, como diz a palavra, Ele é um Deus onisciente. Deus, essa característica de Deus, diz que Ele sabe de todas as coisas. Nada está obscuro diante dos olhos dele, nada pode se esconder, conforme ele diz lá em Jeremias 23, 24, diz assim, ó, poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Então, diz a palavra que Deus teve que procurar Adão e Eva. Aí passa pela minha cabeça isso, no meu entendimento aqui, humano, que Deus, no momento que Ele vinha sentar-se com Adão e Eva para ter aquele tempo agradável ali com eles, com o casal, Ele abria a mão dos seus atributos divinos, só para estar ali com eles. Porque Deus, sendo onisciente, por que Ele teve que procurar? Adão saiu, abandonou a posição dele. A posição dele era estar em Deus, uma posição, um lugar de excelência. Então, não adiantava Adão se esconder se Deus estivesse ali com seus atributos divinos, que ele ia ser encontrado, né? Mas por incrível que pareça, a gente percebe que Deus abriu mão de tudo isso só para estar com Adão. Diz lá em Gênesis 3:9, e chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe, Adão, onde está você? Você entende isso? Adão, onde está você? Certamente, amados, Deus já sabia o que é que tinha acontecido. Ele sabia que Adão havia comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque não faz sentido ele sendo Deus onisciente. Adão, onde está você? E ao invés de perguntar, Adão, o que é que você fez? Ele perguntou, Adão, onde está você? Ele já sabia. Sendo onisciente, ele já sabia que Adão havia deixado o posto dele, a posição dele. Por isso, ele pergunta, Adão, onde está você? E não, Adão, o que é que você fez? Cabeção. Por quê? Porque Deus pergunta, onde está você? E não pergunta, Adão, o que é que você fez? Justamente por isso. O problema, amados, que você precisa entender, que o pecado, mesmo sendo bom, sendo gostoso, ele não deixa de ser pecado. O pecado, ele tira você, eu estou falando para crente, tá? Eu estou falando para você que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não faz sentido eu falar isso para um descrente, para uma pessoa que leva a vida, deixa a vida levar ela. Então, você que é um crente em Cristo Jesus, você que crê verdadeiramente no Deus da Bíblia, o pecado, mesmo sendo gostoso, é lógico, tem as suas consequências, e a pior de todas as consequências do pecado é você abandonar a sua posição em Deus. Por isso que Deus pergunta, Adão, onde está você? Porque Adão, por causa do pecado, ele saiu da posição dele. E quando nós, que estávamos em Deus, a consequência natural das coisas é que Adão, por causa do pecado dele, todos nós fomos tirados de Deus. E nós, pelo fato de estarmos, hoje, graças a Deus, estamos em Deus novamente, mas quando estávamos fora de Deus, antes de ter a Cristo como nosso Senhor e Salvador, estávamos fora de Deus, por causa do pecado, a consequência do pecado, a nossa visão passa a ser uma visão totalmente distorcida, os nossos olhos são abertos para quê? Para a maldade, para a imoralidade, para o egoísmo, para o egocentrismo, para tudo isso.
o pecado, as consequências do pecado. Esta é a resposta, porque Deus perguntou a Adão: Adão, onde está você? Porque Adão, em consequência do pecado, ele saiu da posição dele, ele obrigatoriamente teve que sair, porque ele pecou, ele se desconectou de Deus. Todo o ser humano, a partir do momento que o homem, a mulher, a partir do momento que ele é gerado lá no útero da mulher, que ele teve contato ali com a corrente sanguínea da mulher, esse pecado de Adão passa a agir, passa a atuar naquele serzinho minúsculo ali, que está em formação, e a partir desse momento ele se desconecta de Deus. Por isso que antes nós estávamos em Deus, e por causa do pecado nós tivemos que sair de Deus. Nós vamos esmiuçar um pouco mais a respeito disso. Então, a consequência de estarmos fora de Deus, por causa do pecado, é exatamente o que aconteceu. Adão, os olhos de Adão se abriram, Adão e Eva. A visão de Adão e Eva foi aberta, se abriu para as demais coisas, para as coisas que não tinha necessidade de existir, não precisava existir. Se eles estivessem em Deus, porque Deus é santo, eles continuariam ali sendo santos. Você que está me entendendo, diga glória a Deus. Então, pelo fato de nós, antes do pecado, estarmos em Deus, ainda possuímos a imagem e semelhança daquele que é santo. E perder essa imagem e semelhança, pelo fato do pecado, é uma das consequências. Nós deixamos de estar em Deus. A partir do pecado, o homem perdeu o seu lugar em Deus. Um lugar, uma posição nobre. E a outra consequência é exatamente essa, em relação à visão. A visão passou a sofrer influência desse seu novo posicionamento. Tudo ali passou a ser novo para Adão e Eva. Começaram a enxergar coisas por uma ótica que não é mais a ótica de santidade, não é mais a ótica de Deus. Passaram a enxergar as coisas pela ótica terrena. E é exatamente isso que acontece com as pessoas que estão fora de Deus. Você precisa entender uma coisa. Fala para o seu vizinho, você tem que entender uma coisa. O que determina o que você está vendo é o lugar aonde você se encontra. Só é possível hoje, só é possível retornar para Deus, a posição que nós perdemos por causa do pecado de Adão. Só é possível recuperar essa posição através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele nos leva à nossa posição original. Embora, presta bem atenção numa coisa, nós retomamos através de Cristo essa posição original, mas isso não significa que a natureza adâmica deixou de existir. A natureza adâmica continua existindo em nós, mas a nossa posição em Deus, ela é restaurada. Mas a natureza adâmica continua ali, e ela precisa ser enterrada, ela precisa ser anulada, ela não pode mais dar as cartas, ela não pode mais estar no governo das nossas vidas. E o que é que vai impedir que isso aconteça? Você deixar de dar alimento para essa natureza adâmica. O que é o alimento para essa natureza adâmica? Aquilo que ela enxerga. O que determina o que você enxerga é o local onde você se encontra. Se você está em Deus, você precisa enxergar as coisas sob a ótica de Deus. Por isso que as coisas de Deus são loucura para esse mundo. Jesus Cristo, Ele veio justamente para recuperar aquilo que se havia perdido. É o que está escrito lá em Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Isso tem que estar muito claro no seu entendimento.
para que hoje nós possamos verdadeiramente celebrar a morte e ressurreição de Cristo, porque através da morte dele, ele morreu a nossa morte, e depois do terceiro dia da morte de Cristo, ele ressuscitou, para que nós pudéssemos ressuscitar juntamente com ele, para que nós pudéssemos recuperar a nossa posição em Deus. Esse foi o papel de Cristo. É isso que nós chamamos de novo nascimento. Através desse novo nascimento, a realidade espiritual nas nossas vidas muda. Tudo passa a ser diferente. Essa que é a grande questão. Por isso que eu digo para você, não tem como você que é nascido de novo, depois que você foi colocado em Deus de novo, você deixar de se alimentar. Se você deixar de se alimentar, o que é o alimento para o seu espírito? O que é o alimento que te mantém em Deus? É a palavra. É o que você está fazendo agora, ouvindo a palavra. Esse é o alimento que te mantém em Deus. Lembra quando Deus vinha com Adão toda a tarde ali, essa comunhão plena com ele? Através dessa comunhão plena, ele era alimentado. Ah, pastor, se ele era alimentado toda a tarde, por que ele pecou então? Presta bem atenção, olha só como é que foi o pecado. Não diz a palavra de Deus que Deus se sentava com Adão e Eva. Diz a palavra de Deus que toda a tarde ele estava ali. Quem primeiro foi alcançado pela serpente? Foi Adão ou foi Eva? Isso mesmo, foi Eva. Através dos olhos, ela viu que a fruta era boa e agradável aos olhos. E o que ela fez foi convencida pela serpente a tomar daquela fruta e comer. E ela, eu imagino no meu entendimento, que Deus, nesse bate-papo com Adão, Deus alertou a Adão: Adão, daquela fruta você não come. Aquela fruta está proibida de você comer, porque no dia que dela você comer, você vai morrer. E Adão transmitiu essa mensagem para Eva. Então, o que acontece? Não surtiu o mesmo efeito na vida de Eva, a forma como Deus falou. Eva foi convencida pela serpente. Depois de comer, Eva veio e trouxe do fruto para que Adão também comesse. E ele mesmo sabendo que não deveria comer, ele acabou comendo. Por desobediência a Deus. Aí sim foi por desobediência, não foi por incredulidade. Eva talvez tenha sido. Isso tudo, amados, eu não tenho o respaldo da palavra de Deus, mas é no meu entendimento de estudioso da palavra de Deus que eu estou trazendo isso para você. Pode ser que algum outro tenha uma outra revelação, mas isso é o que eu entendo que pode ser o que aconteceu. Então, por que Adão então pecou, sendo que ele e Deus estavam em plena comunhão? Ele vinha sendo alimentado pela presença de Deus, tinha uma comunhão plena com Deus, justamente por isso, para não deixar que a mulher perecesse só. Ele estava conectado com a mulher, foi onde ele também caiu. Para nós, hoje, precisamos nos manter conectados em Deus, precisamos nos manter em Deus, para que o nosso ser seja alimentado, e não venhamos caminhar enfraquecidos na fé. Você não pode deixar de cultuar o Senhor, você não pode deixar de ler a palavra, você não pode deixar de ter essa comunhão plena com o Senhor, ou então a sua visão vai ser afetada pelo lugar onde você está, fora de Deus. Quem está me entendendo? Então, amados, as pessoas fora de Deus, elas passam a enxergar as coisas como criaturas de Deus. E quando nós estamos em Deus, nós enxergamos as coisas como filhos de Deus. São duas óticas distintas. Você enxergar as coisas sob a ótica de Deus e você enxergar as coisas como uma criatura de Deus.
O Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Deus está em nós, como nós, sendo filhos dele, tendo restabelecido a nossa posição original nele. Essa questão de falar sobre a posição original do homem me remete lá quando os fariseus vieram diante de Jesus tentando armar uma para ele, começaram a questionar em relação ao divórcio. Não, Moisés, você está falando que não pode divorciar, mas por que então que... Jesus, você está falando que não pode divorciar, por que então que Moisés dava a carta de divórcio? Jesus falou, olha, a carta de divórcio é justamente pelo fato da dureza do coração de vocês. Mas, aí quando tem esse mais, porém, no entanto, contudo, não era assim no princípio. No princípio, lá naquela posição original, não existia essa dureza de coração. Você está me entendendo? Então, Jesus Cristo, amados, quando Ele vem e nós o aceitamos, nós voltamos para Deus, passamos a pensar, enxergar as coisas como Deus. Os atributos de Deus precisam ser evidenciados através da vida desses que estão em Deus. Por isso que às vezes, quando você vê aí uma pessoa que se intitula crente, cristão, evangélico, fazendo umas coisas por aí que você acha que não, isso não é possível que eu estou vendo isso. Essa pessoa não está em Deus. Ela pode dizer que está, mas a pessoa que está em Deus, ela pensa como Deus, ela age como Deus, ela fala como Deus. Ela age, ela se torna como se fosse Deus aqui na terra. Ela é nada mais, nada menos do que um canal onde flui o poder de Deus aqui na terra. Por isso, amados, quando o nosso lugar é restabelecido, não para por aí. A partir do momento que o nosso lugar em Deus é restabelecido, nós precisamos buscar conhecer verdadeiramente aquele que nos criou, para que nós possamos compreender as coisas espirituais. Jeremias capítulo 9, no verso 23, abra lá comigo, Jeremias 9, 23, por favor. Assim diz o Senhor, Jeremias 9, 23, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então, não se glorie o sábio. Se tiver que se gloriar, glorie-se em conhecer o Senhor. Conhecendo ao Senhor, o que essa pessoa vai entender? A partir do momento que ela conhece aquele que é o seu Criador, o seu dono, vai agir com lealdade, vai agir com fidelidade, vai agir com justiça. Aonde? Lá no céu, depois que partir daqui? Não, vai agir aqui na terra. E agindo assim, estaremos agradando ao Senhor. Então o conhecimento de Deus, amados, além de nós, através do conhecimento de Deus, conhecermos a realidade espiritual, nós estaremos agradando a Ele. Isso é a melhor coisa que pode ocorrer na vida de uma pessoa. Conhecer o seu Criador, assim como Ele verdadeiramente é. O reino espiritual, amado, você não faz ideia da importância que é você ter ideia do que é que governa esse reino da matéria, esse reino onde tudo é visível, tudo é palpável. Talvez para você isso soa, nossa, o pastor não se cansa de falar isso. Eu estou falando porque é sempre necessário estar revendo essas questões espirituais, porque parece que as pessoas se esquecem que o que governa essa terra é um reino espiritual. O
que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 4,18. Assim fixamos os olhos. Aonde que você tem que fixar o seu olho? Não é naquilo que você está vendo. Conforme diz a palavra, assim fixamos os olhos. Não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então o que é mais importante? Você estar olhando, você estar atento. É o que você está vendo? Vocês estão olhando para mim agora, não estão? Pois bem, isso não é o mais importante. Eu não sou o mais importante a ser visto, porque eu aqui também estou de passagem, sou passageiro. E não vai dizer você que eu sou bom. Nem Jesus Cristo aceitou ser chamado de bom. Certa ocasião uma pessoa chegou diante dele, falou coisas bonitas e tal, e falou que ele era bom. Ele falou, não, bom é o meu pai. Sabe por quê? Que ele não aceitou ser chamado de bom? Porque melhor é o final da caminhada da pessoa do que o início. Enquanto a obra não for concluída, ela corre risco de tropeçar, corre risco de naufragar. Então melhor é o final da caminhada, melhor é o final das coisas do que o início. Bom, é só depois que eu estiver lá com o Pai, se eu tiver realmente completado a carreira aqui, combatido a fé. Você entende? Vamos falar um pouco em relação a essas coisas espirituais, em relação à compreensão das coisas espirituais. Quando nós voltamos para Deus, é restabelecida não só a nossa posição, mas também a nossa visão espiritual. A nossa visão espiritual sendo estabelecida, nós passamos a enxergar. Olha, você não faz ideia. Algumas pessoas não fazem questão de saber se existe ou não o diabo, o inferno. Algumas pessoas nem creem que ele existe, não gosta nem de falar isso aí atrai coisa ruim. Algumas pessoas pensam assim. Mas é muito bom, eu dou uma sugestão a você, é muito bom você conhecer os seus inimigos. E quando nós somos restabelecidos em Deus, a nossa visão é restaurada e passamos a enxergar as artimanhas, as formas, as estratégias que o nosso inimigo usa para nos atingir, para tentar aniquilar, para tentar nos impedir de completar a nossa carreira, porque o papel dele é esse. Ele sabe que não pode com você, a não ser que você o menospreze, a não ser que você menospreze a existência dele. Isso é uma artimanha, é uma arma de guerra que Satanás usa contra as nossas vidas. Então, à medida que nós passamos a enxergar as coisas espirituais pelo fato de ter sido restaurada a nossa posição em Deus, é como se Deus trocasse a lente dos nossos óculos. Ele colocasse em nós uma lente super potente, porque com os olhos naturais determinadas coisas talvez você não enxerga, mas com os olhos espirituais você passa a enxergar tudo. Isso é consequência da nossa posição restaurada em Deus. E aí, com a nossa posição restaurada, com os nossos olhos abertos para as coisas espirituais, para o modo de Deus agir, enxergando como Deus enxerga, vai desenvolvendo em nós uma inteligência espiritual. Essa inteligência espiritual que faz toda a diferença na nossa caminhada. Essa inteligência espiritual é o que tem que ser desenvolvido no crente. O crente não pode se acomodar, depois aceitei a Cristo, estou salvo. Não, a coisa não é bem assim. Você precisa desenvolver aí a inteligência espiritual. É através da inteligência espiritual que a gente começa a ser diferenciado das demais pessoas. A inteligência espiritual, amados, eu como pastor, desde 2011, há 9 anos, pastoreando, no início da minha caminhada como pastor, eu tinha uma inteligência. Eu enxergava as coisas de um modo. E o importante de você entender dessa questão da inteligência espiritual, que
parece que as coisas vão crescendo gradativamente o seu entendimento, graças a essa inteligência espiritual. As coisas que acontecem mais ou menos assim, para você, leitor, estudioso da palavra de Deus. Um ano você lê um versículo, aquele versículo fala com você de tal maneira. No outro ano, aquele mesmo versículo fala com você de uma outra forma muito mais profunda. Parece que você vai penetrando mais em Deus, e Deus vai tirando as escamas dos seus olhos. E nessa minha caminhada, como pastor, no início, eu enxergava as coisas por um ângulo. E até um ângulo até que deixava a minha visão meio que distorcida. E muito também das coisas que a gente vinha muito caminhando em cima de experiências que outros tiveram, outros pastores. E hoje você vê que, não, peraí, a coisa é muito mais a fundo. Uma coisa que eu entendi, que o nosso Deus não é um Deus de regra. Deus não estabelece regra para você servir a Ele. O que Deus pede a nós: filho meu, dá-me o teu coração. É isso que você tem que entregar para Deus. Deus não estabelece regra. Não, para me servir você tem que ser assim, assim, assado. Não, não é isso. Você precisa entender que Deus não é evangélico. Você precisa entender que Deus não é católico, Deus não é espírita, Deus não é de religião nenhuma. Deus, Ele é Deus. Jesus Cristo, quando Ele veio, quando Ele esteve aqui, Deus, em forma de homem, Ele não era evangélico, Ele não era cristão, Ele era judeu. Ele foi ensinado, Ele cresceu, como nós ministramos, se eu não me engano, na última ceia, nós falamos um pouco a esse respeito. Jesus Cristo, Ele foi ensinado de acordo com a cultura judaica. A base do ensinamento deles para as crianças desde pequenininha é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E Ele veio para revolucionar aquele entendimento que eles tinham do Pentateuco. Ele não veio para abolir a lei, Ele veio para cumprir. Cada pingo da lei Ele cumpriu. Mas aí, a partir do momento que as pessoas começaram a conviver com Ele, elas foram tendo um novo entendimento do que Deus queria dizer em relação àquilo. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Você só vai passar a ter esse tipo de entendimento quando você se relaciona com Ele. Talvez você tenha aprendido que Deus, você tem só rezar, só orar a Deus em determinado lugar. E tem igrejas, tem religiões que as pessoas não aceitam orar, fazer oração de pé. É só de joelho. Aonde está escrito isso? O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Tem pessoas que não aceitam orar, determinadas religiões pregam doutrinas que as pessoas não podem orar, as mulheres, né, sem um véu na cabeça. O nosso Deus não é um Deus que estabeleceu regra. A única coisa que Ele te pede: filho meu, dá-me o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Nós precisamos entender isso. E nessa caminhada minha como pastor, amados, olha, uma coisa que eu entendi através desse crescimento espiritual, desenvolvendo essa inteligência espiritual, é que se eu pregar sobre prosperidade, se eu pregar sobre vitória, milagres, fazer campanha da libertação, campanha da prosperidade, Vale do Sal, olha, a conclusão que eu chego, se eu pregar a respeito disso somente, como era logo no início, eu aprendi muita coisa com relação a isso. Só que eu cheguei à conclusão: se eu continuasse fazendo aquilo, o que eu ia ter? Uma igreja fraca, uma igreja fria, um rebanho inteiramente dependente de bênção, um rebanho preguiçoso. Você está me entendendo? Agora, e com certeza a igreja ia estar assim. Por quê? Quando você prega sobre prosperidade, sobre vitória, sobre milagre, é isso que as pessoas querem ouvir.
É isso que a maioria das pessoas querem ouvir, a maioria das pessoas estão em busca disso, elas gostam de ouvir isso, elas gostam de bênção. Quem não gosta, é lógico, mas não é só disso, amado. Se você tiver que se gloriar, não é se gloriar em cima da bênção que você alcançou, mas sim, glorie-se em conhecer a Deus, em compreender a Deus. Agora, o meu entendimento, o que eu tenho que fazer e o que eu venho fazendo com relação à igreja, com relação a você que está me assistindo, eu não dou o peixe, eu ensino você a pescar. Eu tenho pregado a respeito de crescimento espiritual, a respeito de inteligência espiritual, a respeito de relacionamento com Deus, a respeito de experiência pessoal com Deus. A consequência natural disso, amados, quando nós pregamos a respeito de inteligência, crescimento espiritual, relacionamento íntimo com Deus, quando pregamos a respeito do retorno de Cristo para buscar a sua igreja, a consequência natural disso é que eu vou ter uma igreja forte. Não vai ser uma igreja dependente de bênção, uma igreja madura, um rebanho maduro, um rebanho experiente, um rebanho que não vai se abater com as circunstâncias. Pode ser o que for, pode acontecer o que for. Essas pessoas, amados, essas ovelhas vão suportar todo e qualquer tipo de circunstâncias, porque é através das circunstâncias que nós somos fortalecidos no Senhor. Deus usa as circunstâncias para nos fortalecer nele. Você está me entendendo? Espiritualmente falando é isso. Ovelhas maduras, ovelhas que ouvem falar a respeito de entendimento espiritual, crescimento espiritual, igreja madura, ovelhas maduras, fortalecidas, para enfrentar com fé todo e qualquer tipo de circunstância. É isso. Isso é algo que a gente tem aprendido diante das adversidades. Ovelhas assim, que têm aprendido a esse respeito, desenvolve uma aptidão para não se amedrontar. Não, de jeito nenhum. Uma das artimanhas do maligno é exatamente isso. Quando Davi enfrentou Golias, quando ele chegou lá no acampamento de Israel, de um lado estava Israel, do outro lado estavam os filisteus, e ali, o exército de Israel, amados, o exército de Israel ali estava apavorado, estava em pânico, porque eles ficaram ali 40 dias, Golias, assustando aquele exército. Os filisteus, eles eram conhecidos por pessoas hábeis com as armas, eles é que tinham o domínio do ferro. Então eu posso imaginar que o maior número de espada é que eles tinham, e além de tudo o tamanho deles amedrontava qualquer um, e durante 40 dias eles iam afrontar o exército de Israel, artimanha maligna. Davi chegou ali, aqueles homens todos lá, mas gente, vocês estão ouvindo o que esse cara está falando? Ele está falando do nosso Deus, e aí ninguém vai fazer nada, e o povo lá. Ele falou, não, peraí, eu conheço o Deus que eu sirvo. Você conhece o Deus que você serve? Você entende? Aquele que conhece o Deus que serve, esse será apto a realizar proezas, como Davi realizou. Você está me entendendo? É por isso que eu quero te convidar, amados, a conhecer ao Senhor verdadeiramente como Ele é. Não se amedronte diante da pandemia, diante de um vírus. Deus, Ele é conosco. Ah, pastor, então não precisa tomar remédio. Precisa. Os remédios existem porque Deus deu sabedoria sim aos homens. Nós temos que combater esse mal com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Davi combateu o mal chamado Golias com uma funda. Ele colocava a pedra e atirava. Nós combatemos o mal chamado Covid com medicação. Ah, pastor, não tem ainda
a vacina. Não, mas tem o ivermectina, tem o cloroquina, tem tudo isso, é remédio, são armas que o Senhor coloca à nossa disposição. Aí vem uns idiotas que falam, não, isso aí não funciona. Amados, até o negócio se encaixar, nós temos que agir com aquilo que a gente tem em mãos. Porque o inimigo, ele se levanta. Alguns espirituais falam, o inimigo se levanta é para cair. É lógico que é. Mas ele se levanta para amedrontar mesmo, para te deixar em pânico, para você realmente entrar em depressão, viver crises de pânico. Mas aqueles que conhecem o seu Deus, desenvolvem uma mente espiritual, uma inteligência espiritual, que não se abatem com qualquer coisa, não se abate jamais. Entenda isso. A importância de você compreender essa verdade. Às quintas-feiras nós temos falado muito a esse respeito. Na próxima quinta-feira eu quero trazer o entendimento. Você que está aí me assistindo, eu quero te convidar para estar reunido conosco. Eu quero te trazer o entendimento dessa verdade espiritual chamada novo nascimento. Não vai mais ter confusão. Hoje tem muito crente que vem sofrendo porque existe um turbilhão na mente dessa pessoa em relação ao seu entendimento espiritual. Existe muita confusão mental, porque as pessoas se distanciaram do Evangelho. Se distanciaram do Evangelho, consequentemente estão distantes de Deus. E aí quando elas se distanciam de Deus, o que acontece? Entra o pecado. Não vem falar para mim que você que está distante de Deus, você que não... Olha, eu sempre falo, eu já até ganhei uma pessoa, está até aqui conosco hoje, ele já sabe até que eu vou falar. Uma das primeiras palavras que eu falei para ele foi, olha, eu não acredito em crente que não lê a Bíblia. Se o crente não lê a Bíblia, ele está mergulhado no pecado. Não, pastor, não é assim não. Não dá, é inconcebível. Não adianta, estou falando de crente, tá? Estou falando de cristão, seguidor de Cristo, aquele que realmente conhece a Cristo, aquele que realmente aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, aquele que é dependente de Deus. Eu não estou falando para pessoas do mundo não lê a Bíblia. Mas você, se você é realmente um cristão, você tem que adquirir essa mente de Cristo. É só com a leitura da palavra, com o entendimento da palavra, que isso vai acontecer. E aí você vai poder evitar o pecado, porque o pecado aí está bem próximo, mas nos fortalecendo com o entendimento espiritual, você evita, você se vê livre dele. Amém, amados? E a cada mês, num ciclo, que às vezes tem duração de 30 dias, às vezes tem duração de 31 dias, esse ciclo é encerrado e inicia-se um novo ciclo. Esse ciclo é encerrado com a ceia, e um novo ciclo é iniciado com a ceia, a celebração da morte e ressurreição de Cristo. O nosso Deus é um Deus que age através de ciclos. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso em uma outra ocasião. Mas hoje é um dia que nós encerramos o ciclo do mês de junho, iniciamos o ciclo do mês de julho. O Senhor nos dá a oportunidade de recomeçar. É a oportunidade de você se arrepender daquilo que você sabe muito bem que não deveria ter feito e acabou fazendo. O Senhor vai passar limpo a sua história hoje. Você começa do zero. Uma nova oportunidade de estar começando diante do Senhor. Amém, amados? Eu quero convidar você, se você já preparou aí o seu pão, já preparou o seu suco, eu quero convidar você nessa hora a estar se colocando aí de pé. Você estar aí se preparando para que nós possamos consagrar. Algumas pessoas ficam em dúvida. Pastor, eu não sou nem batizado, como é que eu vou cear? Olha, isso é uma das outras coisas que
é uma das coisas que eu vejo que vai mudar muito. Quando voltarmos, já mudou, né? É o entendimento que eu não aceito mais. Só pode cear realmente quem é batizado. Só pode cear realmente quem vai na igreja. Presta bem atenção, se você é uma pessoa que tomou consciência, tem consciência do que é o certo, do que é o errado, do que é a santidade de Deus, do que é o pecado, e você nessa manhã se arrepende da vida de pecado, você entra num novo nível de relacionamento com o Senhor. Um relacionamento muito mais íntimo, muito mais profundo. E através desse relacionamento você vai sendo fortalecido. E a partir daí o pecado é deixado realmente para trás. Então você é convidado a cear. Você que está aí na sua casa. Pastor, eu sou católico. Olha, em relação ao catolicismo eu não posso falar nada. Mas eu não vejo o que pode impedir você. Se você tem essa consciência de santidade, se você tem essa consciência de estar comprometido com o Senhor. Agora, se você não tem consciência disso, não, eu vou continuar, eu não tenho força para abandonar o pecado, então não ceia. Não ceia. Mas se você estiver decidido, está arrependido da sua vida de pecado, você quer começar um novo ciclo, agora na presença do Senhor, longe do pecado. Pastor, eu tenho medo de não conseguir. O Senhor é aquele que te auxilia em todas as batalhas, na pessoa do Espírito Santo. É Ele que te fortalece, é Ele que te guarda. Então eu te convido a cear. Eu te convido a realmente estabelecer esse vínculo, essa comunhão plena com o Senhor. O pão que está aí, que você preparou, que você comprou, esse pedaço de pão simboliza o corpo daquele que um dia, vendo a real situação do homem, depois do homem ter sido desligado, ter saído de Deus, estar distante do Senhor, a única forma de nós voltarmos para Deus era essa. Alguém tinha que morrer. Era o que estava escrito na lei. O cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem pecado algum. Só esse cordeiro era capaz de restabelecer a nossa posição em Deus. E Jesus Cristo era o único que podia fazer isso. O Filho de Deus. E foi uma demonstração de amor tamanha que nada, nem ninguém será capaz de superar e nem entender isso. Alguém que foi capaz de dar o seu próprio filho, seu único filho, em demonstração de amor pela humanidade. Ele matou o seu próprio filho, deixou que ele morresse. O que matou Jesus Cristo não foram os romanos, não foram os judeus, foi o meu pecado, foi o seu pecado. Ele morreu para que nós hoje pudéssemos ser purificados de todo o pecado, de todo o mal. Por isso, esse pão representa a Jesus Cristo, o corpo dele, que foi pregado na cruz do Calvário. Ele teve uma morte maldita por minha causa e por sua causa. Eu quero convidar você nessa hora a apresentar aí esse pedaço de pão, simbolizando o corpo de Cristo, e esse cálice, simbolizando o sangue que, à medida que iam pregando as mãos e os pés de Jesus Cristo, o sangue que ia vertendo por aquela cruz, esse sangue que tinha que ser derramado, pois não há remissão se não houver derramamento de sangue. Esse sangue é o que nos purifica, esse sangue é o que nos dá o direito de chegar diante de Deus, mesmo sendo pecadores. É esse o sangue
de Cristo, simbolizado por esse cálice com suco de uva, o sangue de Cristo. E eu quero convidar você a erguer assim para o alto esses dois elementos, o pão e o suco, representando o corpo e o sangue de Cristo. Nós vamos orar. Senhor, meu Deus, eu quero consagrar a Ti esses dois elementos que estão aqui em minhas mãos, consagrar a Ti, ó Deus, esses elementos que estão nas mãos de cada um desses que estão aqui comigo, cada um desses que estão nos assistindo, onde quer que estejam, Senhor. Pai, nós consagramos a Ti, ó Deus, nessa hora, e cremos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor é capaz, ó Deus, de ver em nós, a partir desse momento, novas pessoas que tiveram o seu lugar restabelecido em Ti, porque nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos a Ti as nossas falhas, os nossos pecados, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, o que nós fracassamos diante de Ti nessa hora, que o Teu Espírito gere em nós um arrependimento tal, que não venhamos mais, ó Deus, cometer esses pecados. Reivindicamos o poder, ó Deus, do Teu sangue, ó Jesus Cristo, o Teu sangue, que venha nos purificar de todos esses pecados. É o que nós Te pedimos, ó Deus. Nós consagramos o pão a Ti, Senhor. Ó Deus, conforme declara que o Senhor Jesus Cristo, naquele dia, sentado ali à mesa, como estamos aqui reunidos em Teu nome, tendo em suas mãos aquele pão, diz a palavra que Ele pegou o pão e partiu, e deu aos discípulos, e depois de ter distribuído entre os discípulos, depois, ó Deus, de ter esse pedaço de pão nas mãos de cada um desses discípulos do Senhor, o Senhor declara: esse é o meu corpo, que é partido por vós, comei dele todos. Faça isso agora, coma do pão que é o corpo de Cristo. Da mesma forma, Ele pegou o cálice com o suco da videira, na época era vinho mesmo. Ele tomou desse vinho, ergueu aos céus e disse: esse é o meu sangue, o símbolo da nova aliança, aliança que é restabelecida agora entre nós, cada um de nós, e o Deus Pai Criador, o Deus Filho, o Arquiteto, e o Deus Espírito que está em nós. É o símbolo da nossa aliança com eles. Ele declarou: bebei dele todos, fazei isso sempre em memória de mim. Beba agora do sangue de Cristo, em nome de Jesus. Senhor, eu profetizo cura, Senhor. Eu profetizo libertação, Pai, sobre essas vidas. Eu profetizo, ó Deus, uma mente sadia, sarada, ó Deus, para que possa compreender as coisas espirituais. Eu profetizo, Senhor meu Deus, crescimento espiritual a toda essa igreja reunida em Teu nome. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, gera em nós um espírito cheio de temor, para que não venhamos mais pecar contra Ti, não venhamos mais pecar contra o próximo. Remove dos nossos olhos, ó Senhor, todo impedimento de enxergar as coisas espirituais. Remove toda a cegueira espiritual, Senhor, em nome de Jesus. Que caia por terra toda a fortaleza criada nas mentes, todo sofisma venha a ser desmascarado. Em nome de Jesus, eu profetizo prosperidade para o Teu povo. Os negócios, ó Senhor, que mediante a realidade atual, talvez tenham sido afetados pela crise econômica financeira do nosso país, do mundo em geral, mas que os Teus filhos, ó Deus, venham ter os seus negócios restabelecidos. Eu profetizo, Senhor meu Deus,
aquele que precisa de um emprego, uma porta de emprego venha a ser aberta nesse novo período, nesse novo ciclo, ó Senhor. Eu profetizo, ó Deus, cura, que nenhum dos seus filhos, ó Pai, desses que estão aliançados contigo, venham ser afetados por esse vírus maldito. E aqueles que talvez já foram, ó Deus, eu profetizo a cura completa, o restabelecimento completo das forças físicas, da saúde dessas pessoas. Eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, que toda amarra, toda corrente, todo grilhão venha a ser quebrado, despedaçado na vida dessas pessoas que até então estavam aprisionadas em castas demoníacas. Eu profetizo libertação mental. Eu profetizo, Senhor, uma igreja formada por ovelhas fortes, determinadas, cheias de vigor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Que o Senhor restabeleça nesse novo ciclo a sua sorte, para a honra e glória dele mesmo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a tua luz, que o Senhor tenha misericórdia de ti, em nome de Jesus. Amém, amados? Deus abençoe. Não vá embora sem dar um abraço nessa pessoa que está aí com você, declarar a paz do Senhor sobre a vida dela, em nome de Jesus.